Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa jornada internacional pela felicidade no trabalho. Estão acontecendo 2 eventos simultâneos essa semana, esse mês, aliás, né. No dia 20 de março, a gente fez uma série de lives com especialistas no tema de felicidade no trabalho, que estão lá no nosso Instagram da Líder Academy. E também estamos fazendo uma série de entrevistas com especialistas do Brasil, da Espanha, Portugal, México e Estados Unidos. E hoje estou aqui com a Milena para a gente falar de empresas que inspiram. A Milena é fundadora da Vestra Education, onde ela atua com design e gestão de programas de aprendizagem. É docente da Universidade de Harvard em empreendedorismo e inovação e gestão estratégica. É uma diretora experiente, com histórico comprovado de trabalho no ensino superior, tem muita experiência em organizações sem fins lucrativos, administração, liderança, recrutamento e planejamento estratégico. E é mestre em administração pela Universidade de Harvard. Milena é brasileira, mas mora nos Estados Unidos há 25 anos, não é isso, Milena? Na verdade, eu saí do Brasil há 25 anos atrás, vai fazer 26, né? Mas aqui nos Estados Unidos eu cheguei em 2001, então 23 anos. Uau, Uau! uma geração, hein? Antes de mais nada, Milena, é um prazer ter você aqui, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar dessa jornada, né? E seja muito bem-vinda, né? Acrescente aí alguma coisa da sua jornada, né? Fala um pouquinho mais de você e aí na sequência a gente entra no tema, tá bom? Tá, eu só queria adicionar, né? Porque as pessoas sempre perguntam, né? Como que você foi parar nos Estados Unidos, parar na Harvard, mas eu trabalho, né? Um dos programas que a Vestra faz é trazer estudantes aqui de 11 a 17 anos para um programa de intercâmbio aqui em julho. E então eu saí do Brasil para passar um ano na França. Aí eu fiquei 3 em Paris e depois vim para os Estados Unidos. Então, eu vim parar aqui porque eu não queria voltar para o Brasil, queria continuar morando fora. E hoje é interessante que o que eu faço é isso, né? Trazer experiências internacionais, trazer os estudantes para experimentar e incentivá-los, né? A vir estudar aqui nos Estados Unidos, fazer faculdade aqui. Então, foi assim que eu saí do Brasil para ficar só um ano. Eu gosto de lembrar os pais, ó, cuidado, hein? Você manda os filhos para ficar um ano, às vezes eles não voltam. E acontece, né? Então, esse aí Acontece, é isso o é começo bom. da história. Maravilha, parabéns pela sua jornada, viu? E pela coragem, né? Porque precisa ser corajosa para fazer essas mudanças todas, né? É. Parabéns pelo trabalho que você construiu e está construindo, né? Esse tempo todo. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E empresas que inspiram, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é isso, Milena, na sua experiência, né? Essa jornada sua aí de vida, né? Tanta gente que você já conversou, tantos lugares que você já passou, né? Existe mesmo felicidade no trabalho, né? Como é que são as suas experiências? Conta um pouquinho para a gente. Eu acredito que exista, né? A gente hoje, aqui nos Estados Unidos, as empresas, é, aliás, não hoje, né? Sempre, desde quando eu comecei a minha vida profissional aqui, você nota que as empresas elas querem ter, né, os funcionários, pelo menos as que eu passei, as que eu tive a oportunidade de conhecer, é, trabalhando com elas, as empresas estão sempre preocupadas e trabalhando para fazer, né, para oferecer ao funcionário uma cultura saudável, né? Um lugar Uhum. legal de se trabalhar, um lugar de oportunidades, onde as pessoas podem aprender, podem crescer e realmente ficar ali, né?
porque a gente sabe muito bem que recrutar custa caro, né? Reter custa mais barato para a empresa. Então, é claro que a gente começa todo ali no recrutamento que a gente faz, né? Trabalhei com recrutamento há alguns anos, então você escolher aquela pessoa para fazer parte do seu time. E eu tive uma experiência muito única aqui na época, que eu trabalhei numa empresa de consultoria. Era uma empresa que fazia trabalhos de consultoria para organizações não governamentais e empresas na área de responsabilidade social. E na crise de 2008, né, eu lembro sempre dessa época, eu tive uma experiência muito positiva com essa empresa e que eu nunca vou esquecer. E o mais interessante de você trabalhar em empresas que inspiram, né, empresas que são boas de se trabalhar, é que você é o marketing delas depois que você sai, né? Então, assim, você proporcionar um ambiente positivo, um ambiente bom, né? Fazer as decisões certas ali para os funcionários quando você está em crise ou em alguma turbulência, eu acho que isso até opera a favor da empresa. E se você, vou contar o que aconteceu Uhum. em detalhes, porque eu acho super interessante. E quem sabe, né, o pessoal, diretores, donos de empresas ouvindo essa conversa vão se inspirar também. Em 2008, a gente teve uma crise aqui nos Estados Unidos. E claro que a crise nos Estados Unidos é um pouco diferente de crise no Brasil. Eu vivi no Brasil. ah, Quando eu era pequena, cresci até 20 e poucos anos, então a crise é diferente, né? A Uhum. gente sabe. Ah, e na época foi uma crise que realmente chegou aqui nos Estados Unidos, e as empresas começaram a demitir. E como a gente fazia trabalho para, lembra, fundações, empresas não governamentais, empresas na área de responsabilidade social, é claro que isso afetou, né? A crise afetou essas empresas também. Então, muitas empresas, né, falaram, olha, a gente não vai mais, espera um pouco, que a gente não sabe quando que a gente vai fechar esse contrato e tudo, e a nossa empresa de consultoria ainda estava crescendo, tinha 30 e poucos funcionários, eu lembro, tinha escritório na Suíça, aqui em Boston, e estava abrindo, acho que em Washington. E eu nunca esqueço, porque eu pensei, gente, o meu trabalho é recrutamento. Se a gente não está fazendo recrutamento, eu vou ser a primeira, né, a ser convidada a sair. Eu já estava pensando nisso. Até dividi isso com a minha chefe, ela falou, não, não fica preocupada e tal. E eu acho porque eu fiz essa pergunta, os diretores ficaram ah, meio que sabendo do estresse, né, que os funcionários estavam ali passando. Então, eles fizeram, né? Os líderes fizeram uma reunião e o que que eles decidiram? Eles fizeram um plano de que eles não iam mandar ninguém embora. O plano era de diminuir o salário desde o funcionário mais júnior até o deles, mas o deles seria uma porcentagem muito maior, porque como eles eram os diretores, os chefes, então, por exemplo, eles iam diminuir os salários dele 20%, aí os consultores 15%, não, os diretores 15%, consultores 10%, e assim vai, né? E toda a empresa inteira, os funcionários todos, inclusive eu, que nem era parte de desenvolvimento, né, do comercial da empresa, Uhum. nós nos envolvemos em ir atrás, pesquisar e ir atrás de clientes novos. E o que que aconteceu? Chegou em dezembro, o faturamento da empresa foi maior do que o previsto. Então, assim, olha só, se eles tivessem feito a decisão de mandar pessoas embora, começar a cortar ali, né, os funcionários, que às vezes é a primeira coisa que as empresas cortam, eles não teriam tido essa oportunidade de ter uma receita, né, que a gente fala em português, revenue, Aham. em inglês, maior do que eles tinham previsto. E o que que eles fizeram? Eles pegaram e todo o dinheiro que foi descontado né, para os diretores, os funcionários, tudo, eles devolveram esse dinheiro no mês de janeiro do ano de 2019. 2009, nossa, faz muitos anos. É. Então, essa decisão que eles tomaram de trabalhar, né, de não mandar ninguém embora, de trabalhar junto, todo mundo se unir para o bem da empresa,
realmente, teve, né, um resultado positivo, não só financeiro, mas os funcionários ficaram super gratos, né, a gente tinha pais de família ali, pessoas que dependiam daquele emprego, aliás, né, todos nós dependemos do nosso emprego de alguma forma. Então, eu realmente eu nunca esqueço dessa experiência, eu sempre, depois que eu saí, e até hoje, as pessoas que, né, às vezes encontram alguém procurando emprego, se realmente eu acho que cabe ali, eu falo: "Olha, eu acho que você deveria pesquisar sobre a FSG", o nome da empresa é FSG. A a empresa, na verdade, foi fundada por um dos professores da escola de negócios da Harvard, o Michael Porter, que é bem conhecido, o Mark Kramer e o John Kenyon. Eles começaram a empresa, acho que em 2001, alguma coisa assim. Então, é uma empresa que cresceu, essa empresa cresceu muito e quando eu saí já tinha mais de 100 funcionários. Eu entrei e tinha Hum, 30. Depois de hum. 5 anos e meio tinha mais de 100, né? A gente trabalhou muito lá para aumentar e abrir escritórios. Mas qual que é a lição aí, eu acho, né? É você ver como os líderes decidiram, numa época de crise, decidiram algo que não só beneficiou todo mundo, beneficiou a empresa, porque lembra que a receita foi mais alta, mas principalmente aqueles funcionários que viveram aquela crise ali nunca vão esquecer da decisão que os líderes tomaram. E a cultura da empresa já era positiva, já era uma cultura, né, um lugar de se trabalhar que era legal. Ah, tanto que eu trabalhava até mais do que eu deveria, mas a gente sempre trabalhava, né, porque a gente gostava, por causa da missão da empresa, porque a gente fazia diferença e tal, a nossa empresa. E assim, é um marketing, né, positivo para a empresa, porque aqueles funcionários que estavam ali nunca vão deixar de falar. Hoje, imagina quantos anos eu já saí de lá, até hoje, né, faz mais de 13 anos que eu saí de lá, até hoje eu falo da empresa. Então, Maravilhoso. é, E então, né, você virou garota propaganda, né, esses anos todos, isso é muito bom, né, é como você falou, marca, né, emocionalmente, e aí não sai mais, né. E o é, que eu adorei desse exemplo que você trouxe, que a gente consegue perceber, assim, vários elementos, né, da liderança positiva, né, da liderança humanizada, que traz bem-estar e felicidade no trabalho, né. Então, tem várias maneiras, né, de fazer, né. Nesse seu exemplo, uma coisa, né, que mais chama atenção é essa decisão deles de diminuir o salário, né, mas de forma proporcional, não é, e para todo mundo, né. Isso é muito legal, porque mostra realmente essa visão, humana, social, né, entender que tem diferenças, né, não tratar todo mundo da mesma forma, né, enxergar o funcionário como um ser humano com necessidades, né, no seu contexto, isso é muito legal, né, isso é a parte que eu mais gosto desse exemplo, né. E é, outra que você falou, mesmo pessoas que não eram da área comercial começaram a ir atrás de cliente, né, isso é muito legal. Isso tem muito a ver com ações que a gente pode fazer para criar um ambiente de segurança psicológica, né, um ambiente seguro, onde as pessoas podem contribuir, né, com o que elas têm de melhor. Então a gente junta aqui, né, segurança psicológica, a gente pode falar também de job crafting, né, que é aquela coisa, né, eu tenho permissão de olhar para o lado, né, dar minha opinião do que a gente pode fazer para sair dessa crise, mesmo eu não sendo da área comercial, né, eu quero contribuir com essa função, né, então eu digo como eu quero contribuir, né, tenho coragem para falar o que eu acho que pode,
resolver os problemas, não é? E sem medo, né, de ser punido por isso, né. "Ó, como você está mexendo aqui no meu queijo", né, como a gente fala, né. Você tem permissão para sair do seu silo e olhar de forma, sistêmica, né, de realmente colaborar com a equipe vizinha, com a sua própria equipe, para o bem do coletivo, né. Então, é muito legal, Milena, não tem como esquecer uma experiência dessa, né. É. Nossa, é algo que eu sempre falo. E o interessante é que hoje em dia a gente está lendo mais e mais nos livros, né? Inclusive tem um livro, eu sempre falo dele, o The Edge, acho que eu mencionei para você, que a gente lê na É, nossa aula aqui na Harvard, e é espetacular, né? Porque o livro são, cada capítulo é meio que um estudo de caso. Ah, acho que é até um livro bem tranquilo, bom de ler, porque ele não fica na mesmice de livro de negócio, que às vezes chega na metade você acha que o livro já está falando a mesma coisa. Mas o livro, a mensagem é essa, que hoje os líderes, eles estão ali junto com a equipe. Não existe uhum, mais aquele líder que está ali separado no, sabe, no escritório, ali no canto e fazendo as decisões, só reunindo com os diretores. Hoje em dia as empresas, e eu estou falando de grandes empresas, corporations mesmo, aqui nos Estados Unidos, elas já estão aprendendo, os líderes, que eles têm que estar junto ali, né? Estamos uhum, junto com a equipe, entendendo ali o que está acontecendo lá em, né, no, a gente fala no downstairs floor, né? Downstairs floor é quando a equipe, né, ali, a equipe comercial, os gerentes, não só os diretores de nível mais alto, né? aham, Estão ali no meio deles. E essa é a liderança hoje que a gente vê que está florescendo e, né, e é bom para a empresa. É o líder que está ali no meio das pessoas, ouvindo a opinião delas, porque às vezes, e isso acontece demais em pequenos, médios e grandes negócios, o dono, o CEO, o diretor, ele está tão envolvido com as coisas, né, lá de cima, que quem sabe o que está acontecendo é as pessoas que estão ali atendendo o telefone ou que estão ah, criando ali no meio de algum projeto, é elas que estão sabendo o que está realmente acontecendo, né? Então, se você está muito distante dos seus colaboradores, dos seus gerentes ali de médio porte, às vezes você não vai estar sabendo exatamente o que está acontecendo. Então, esse estilo de liderança está sendo ah, bem falado, bem comentado e usado, sim. principalmente nas grandes empresas aqui nos Sim, Estados Unidos. sim. É, como eu gosto de falar, né, líder não faz nada sozinho, né, Milena, tem que realmente estar perto da equipe, respeitar a experiência, conhecimento da equipe, né, É, ouvir o que ela tem a dizer, que com certeza, né, sabe mais do que você como líder, não é? Como você trouxe, né? Eles que sabem o detalhe da operação, né? E eles que são os especialistas, né, nas áreas de atuação. Então, essa questão, né, de você, como líder, trazer, assim, a visão, né, onde a gente quer chegar, né, dar alguns direcionadores, mas não dizer o como a equipe tem que fazer, né. Então, tem que dar autonomia para a equipe fazer o que ela sabe fazer de melhor, não é? é, E abandonar microgerenciamento, né, que é uma coisa totalmente fora de moda e que mata o engajamento, né. As pessoas têm necessidade, é uma necessidade humana, né, a gente se sentir competente e tendo autonomia para a gente atuar no nosso espaço, né. Então, quando a liderança tira isso dos funcionários, o ambiente fica ruim, né, não tem engajamento, as pessoas saem, né, turnover alto e por aí vai, né. é. E aí a gente entra em uma outra parte que é super importante, que é a inovação, né? Hum, A cultura inovadora, você tem que estar aberto a aceitar que as pessoas erram. Todos nós erramos, né? Bom, isso aí já, sim, até os líderes, os gestores, os mais inteligentes, a gente faz, às vezes, decisões erradas, é normal, você tem que entender que é normal. Agora, para uma cultura inovadora, que realmente flui, você precisa ter
esse ambiente de, ok, a gente pode errar, né? Você pode trazer sua ideia, você pode, a gente vai tentar. E tanto que tem muitas empresas, Google, Amazon, que a gente estuda muito aqui na Harvard, a gente sempre fala, né, da cultura deles. No Uhum. Amazon mesmo, se você for atrás das entrevistas que o Jeff Bezos já deu, uma das coisas que ele sempre fala é que eles são super inovadores e que eles sabem que a chance de errar é grande na Uhum. maior parte das ideias, mas se eles não tentarem, eles nunca vão saber. Então, assim, essa é a, a chave, eu acho, né? De você ter aquela cultura que, se você quer crescer, você quer que seus colaboradores, seus funcionários adicionem ali, né, no seu crescimento. Você tem que dar essa liberdade deles poderem trazer ideias e errarem também, porque muitas ideias não vão dar certo. E it's okay, né? Igual o Jeff Bezos fala. Então, é muito interessante isso aí. Os líderes têm É, que. né, e é isso mesmo, né? É você trazendo mais um elemento, né, de ambientes seguros, de cultura positiva, que é justamente a, vamos dizer assim, essa permissão, né, de ser humano, né, como o Tal Ben-Shahar fala, né, permita-se ser humano, o humano erra, né. É claro que a gente não vai errar de propósito, nada disso, né, mas a gente vai experimentar, né, e aprender com os erros, com os eventuais erros, né, porque não é toda hora que a gente erra. Então, entender essa dinâmica, né, como você está falando, é fundamental para a inovação, né? Então, e não só isso, né? Então, a cultura da aprendizagem, né, da experimentação e também da diversidade, né? Então, eu ter na minha equipe pessoas diferentes e ouvir todas elas, né, Milena? Isso está na essência da inovação, não é? Sim. Uma das aulas que eu até dei para um grupo, eu dou, né? Porque todo ano a gente tem um grupo aqui vindo do Brasil de líderes, gestores, é, sobre diversidade. E é interessante que as Hum, pessoas entram na aula pensando sobre diversidades da mesma forma, né? Que às vezes diversidade é sobre isso ou sobre aquilo. E, na verdade, a conversa é exatamente essa. O que que a diversidade traz? O que que é diversidade, né? A diversidade, ela ajuda na inovação. Então, não é sobre ideias, né? Sobre pessoas que pensam diferente, pessoas ah, que trazem experiências diferentes para a empresa. Isso também é diversidade. Isso ajuda muito na inovação. A gente precisa de pessoas. É interessante que ah, não sei se vocês conhecem aí a Martha Stewart, né? Que é a empresa dela, a marca dela, que é muito conhecida na área de casa, decoração e tudo. E ela ah, fala: se você encontrar uma pessoa melhor que você, recrute essa pessoa para trabalhar com você. E aí é que vem eu acho assim, às vezes a dificuldade, eu acho que até por causa que é um pouco cultural no Brasil. Às vezes as pessoas têm medo de ter alguém melhor que elas, de, né, recrutar alguém que é melhor, porque ela acha que aquela pessoa vai pegar, né, a posição dela, vai crescer e ela vai perder a posição dela. E esse é um medo que não pode existir, né? Porque eu é. acho que cada um tem seu lugar no mundo, o propósito, e o plano para cada um é único, né? Ninguém pega o lugar de ninguém. E eu não acredito nisso. Então é muito interessante e acho que a marca dela a empresa dela é avaliada em quase US$ 1 bilhão. Então, assim, eu achei interessante. Ela, olha, se você encontrar alguém que é melhor que você, recrute essa pessoa, né, para trabalhar com você. E hoje muitos líderes fazem isso, né? Recrutar pessoas que às vezes são melhores que eles em muitas coisas, porque eles sabem que eles estão ali, né? Eles não sabem sobre tudo. Então é interessante. Tem que ter um pouco de inteligência Uhum. emocional e eu acho que até humildade, né? De Um aceitar que pouco não, tem que ter muito, né? é. Não, e é isso mesmo, concordo totalmente com você.
tem que abandonar um pouco a questão de ego, né, É. de querer ser a estrela, né, porque como a gente já falou, né, hoje aqui, líder não faz nada sozinho, né. Não, Ele tem que trazer, né, como a gente falou, é a visão, o direcionamento, né, e tem que fazer mais perguntas do que fornecer resposta. Né, é, tem que mudar esse estilo, né, de interação com a equipe, né, tem que fazer perguntas para a equipe, para estimular a equipe a pensar, né, a usar os talentos e as habilidades que eles têm, né. Se a gente tem aquele líder que só dá resposta, não estimula, né, a colaboração de todo mundo, não sai nada de bom daí, né. Não se usa a diversidade dessa forma. Né, não, você pode até recrutar pessoas super diferentes, mas se você tem esse estilo de liderança, você não aproveita o potencial das pessoas, né. exatamente. Então, o jeito, né, essa postura da liderança é urgente, né, mudar, né. Senão a empresa não evolui e nem as pessoas, né, porque a É, empresa é feita de pessoas, né, então a gente tem que, pensar nisso, né, como que a gente coloca as pessoas no centro da estratégia das organizações, né, porque elas é que fazem a organização, prosperar, né, Milena? é verdade. E aí o outro ponto, extremamente, importante, é é o líder entender que ele, isso aí eu falo muito quando, em aulas de liderança ou alguma conferência quando eu vou, que o líder ele é responsável pelas pessoas e não pelo resultado, né. Então esse aí é o ponto, que quando você tem o seu a sua equipe, você se preocupa com eles, né, querem que eles se desenvolvam, que eles aprendam, que eles prosperem em todos os sentidos e você cuida deles, eles é que vão a trabalhar para chegar no resultado, né, que você quer e que você colocou ali para eles. Então é importante, o líder sempre lembrar disso, que ele é responsável pelas pessoas que trabalham ali, né, e não pelo resultado. O resultado, na verdade, quem vai chegar ali são os colaboradores, as pessoas que trabalham com ele. Ele é o que direciona, né. Sempre no coletivo, né. É, exatamente. Então, quando você olha assim, hoje em dia existem vários livros novos falando muito sobre isso, como trabalhar, né, com essa nova geração que está entrando. Aliás, hoje em dia, né, a gente até estava comentando que existem 3 gerações, não sei se 3 ou 4, acho que aqui nos Estados Unidos até 4, porque tem ainda os baby boomers que ainda estão, alguns aí trabalhando Oh, aqui. sim, É. Então, como que eles, né, entendem aí o papel de cada um e se entenderem que tem diferenças, né, mas a gente pode sempre trabalhar junto aí. com certeza, né. E, de novo, a diversidade aparecendo aí, né, nesse exemplo, é a diversidade de gerações, né. E é um assunto, assim, delicioso, né, porque a gente tá vivendo, né, um momento único na história da humanidade, né, esse monte de geração trabalhando simultaneamente, né. A gente precisa aproveitar isso, né, Milena. É, Temos que aproveitar isso, é maravilhoso, né. E tirar uma série de mitos, né, que tem aquelas coisas de, não, se é velho, né, vamos chamar assim, né, se é velho não é bom, se é novo é bom. E não necessariamente, né. A gente é, tem que olhar para a coisa sem esse viés, né, de é é, velho, é novo, não, a gente tem que olhar para a essência do que está sendo apresentado, né. é. E esse E ops, pode não, continuar. não, só para terminar o raciocínio. Uma pessoa, né, de, sei lá, 75 anos trabalhando numa empresa, pode aprender com um jovenzinho que acabou de sair da faculdade com 20 e poucos anos e vice-versa, Sim, né. Então essa é a beleza da coisa, né. Então, não é sobre idade, é sobre ideias, é, né. É sobre ideias. é,
e sobre experiência também. Uma outra coisa bem diferente aqui nos Estados Unidos do que acontece no Brasil, aqui, bom, primeiro, quando você faz recrutamento, aqui você não coloca jamais a sua data de nascimento, se Hum. você é casado, se você tem filhos, foto, essas coisas, a gente não pode nem perguntar na entrevista a idade da pessoa, se ela mora perto, se ela mora longe, ou como que ela Uau, ou que se ela é legal. casada, se ela tem filhos, porque se você não recrutar aquela pessoa e ela achar que ela foi eliminada por causa daquela pergunta, ela pode te levar na justiça e é bem sério. Aqui, inclusive, eu lembro que na Harvard tinha lá o que não perguntar. E para ter certeza que a gente não fazia essa pergunta. E é interessante que aí é que vem, assim, eu acho que por isso que a gente chama aqui nos Estados Unidos do país da oportunidade, porque aqui não é a sua idade ou a sua aparência, é o que que você pode oferecer, o que que você vai trazer para a nossa equipe, para a nossa empresa. Você tem a experiência? Se você tiver, às vezes a gente prefere até recrutar pessoas que são mais, né? A gente fala seasoned, dependendo da Hã, posição, né, uma pessoa com mais experiência, uma pessoa mais velha, mais sênior, porque ela vai trazer aquilo que a gente está procurando, dependendo do que for, é isso. Então, a gente não olha para a idade, né? Apesar que, bom, eu não faço, hoje em dia o recrutamento que eu faço é para os meus funcionários, eu recruto só estudante universitário, porque esse é o tipo de perfil que eu quero para trabalhar com os meus estudantes, mas quando eu fazia recrutamento, era assim, era o que a gente não olhava a idade, se tinha filho, se não tinha, como que ia chegar no trabalho ou não, isso aí, entendeu? A entrevista era bem justa mesmo. Eu acho que bem justa. Eu acho que eu ouvi dizer que no Brasil está mudando também, que não é assim, que eles não pedem mais idade. Não sei. aham. É, É, não, aí adoro isso que você trouxe, né. Sim, eu vejo que aqui no Brasil tá mudando, mas passinho de tartaruga, né. hum, A maioria não tá nesse modelo ainda não, viu, Milena, infelizmente. A gente tem ainda problemas sérios, né, com essa questão, né, e não hum, só de idade e tal, né, mas também de gênero, né. Ah, tem muita mulher que ainda sofre, né, questão de maternidade, né, uhum. aquelas perguntinhas, né, fala assim: "Ai, você pretende ter filho, né, ou você tem filho?". Nossa, Aquelas perguntas que só fazem para mulher, né, para homem não faz, sabe essas coisas? Ainda acontece, né, ah, mas eu vejo que estamos melhorando, estamos evoluindo, graças a Deus, né. essa pergunta jamais você pode fazer aqui. Pois Pergunta é, pessoal, né? A gente fala aqui. Não pode de jeito nenhum. É ilegal, né? Nem questão de olha só, não querer. Se a pessoa não for, se ela achar que ela não foi contratada por causa dessa pergunta, se ela te levar na justiça, você perde. olha só. É. Bom, né? Estamos precisando deixar isso mais sério aqui no Brasil, viu? É, também acho, porque eu acho que não tem nada É, a ver. pois é, não tem mesmo, né? É questão cultural que demora para mudar, né? A gente vai em ondas assim, né? É, Mas a boa é. notícia é que eu vejo mudanças positivas, né? Ai, que Isso é bom, bom, bom isso é bom. saber. Uhum. E o que mais você pode contar para gente de características, né, de lideranças que você vê que funciona, que você fala nos seus cursos, né? Mais algumas características de liderança positiva. Dica de livro, né? Você falou de alguns livros aí É, que novos. Fala um pouquinho para gente disso. a outra coisa que eu acho que é legal trazer a gente fala muito, né? E eu falo também, são a diferença entre as empresas que têm um propósito de servir, né, as pessoas e Hum, têm um propósito de transformar uma indústria, vamos supor, de educação, e outras que são focadas só em ganhar o mercado, né? Claro que uhum, todo mundo, né, a gente fala na nossa aula na Harvard, qual que é o propósito de ter um negócio? Não, você precisa de um cliente, senão você não existe, né? uhum, Isso aí é verdade. Só que hoje em dia existem empresas que elas tem até um livro
que fala sobre empresas, chama Finito e Infinito. Eu até dou esse exemplo nas minhas conferências, tal, aulas que eu dou. São empresas que eles têm propósitos diferentes, né? E tem um caso de um livro que eu li que fala da diferença da Apple e da Microsoft, né? Que a Ah, Apple sempre trabalhando que esse escritor, o nome dele eu perdi agora aqui, mas se eu lembrar até o final, eu vou. Ele é ótimo de seguir, de conhecer o trabalho dele, ele é bem conhecido aqui nos Estados Unidos. Ele disse que foi numa conferência, não, que ele foi convidado para falar para os líderes, altos líderes, da Apple, né? Numa conferência anual da Apple, só para os grandes ali da Apple e tal. E aí, basicamente, o que ele sentiu, o que ele ouvia é o seguinte, era a Apple discutindo de como eles poderiam melhorar o produto deles para ajudar os professores a ensinarem os estudantes, né? Como que eles hum, poderiam melhorar aquele tal produto para que as escolas pudessem ter, né, os professores e tudo mais, né, facilidades de ensinar e tudo. Então, aquilo ali era o problema deles tentando resolver nessa conferência e tal. E aí, passou uns meses, ele foi convidado para falar, né, ali para os líderes, numa conferência da Microsoft. E ele achou super interessante, porque tudo que ele ouvia ali era assim: como que a gente vai ganhar da Apple? Como que a gente vai produzir algo que vai ganhar deles, que vai sair na frente, que a gente vai vender mais e tudo. Então, aí você vê os dois propósitos de empresa, né? Assim, e até mesmo de liderança. Eu acho que quando a gente vê a criação, outro livro que eu estou lendo, eu ainda não terminei, que ele é bem grande. Toda vez que eu viajo, eu leio uma parte dele, porque é uma biografia do Steve Jobs, que ele foi um líder um pouco, na minha opinião, tóxico, né? Ele não era muito educado, gentil, tudo, mas ele tinha a visão dessa empresa que ele queria oferecer o melhor, né? O mais fácil. E é por isso que hoje a Apple é o que é, no sentido de que eu até falo, a hora que você compra o telefone, você abre assim, parece que você está abrindo uma caixa de presente. Tem gente que, nas minhas conferências, eu falo, quem guarda a caixinha do telefone da Apple? Todo mundo levanta a mão. Pelo menos por um tempo você guarda, né? Que é tão lindo ali. Então, tudo ele pensou, tudo ele teve essa visão. Então, foi um líder nessa área que. Então, hoje a cultura da Apple é isso, é resolver problemas, é ajudar as pessoas. Então, esse é um tipo de empresa. E a outra é o tipo de que, ok, eu quero sair ganhando, como que eu faço para ganhar? Então, o foco é um pouco diferente, aham. né? E então, hoje existem esses tipos de empresa ainda. E ele até menciona, esse autor, ele fala, as empresas que vão sobreviver são aquelas que têm um propósito, que elas querem ajudar. E aí Além você do vê, lucro, né? né? Hum? O propósito além do lucro, né, Milena? Todo mundo tem que ter lucro, a gente tem que ter receita para Claro, conseguir claro. combustível para continuar sobrevivendo, mas realmente hoje em dia você vê, e quando você vê também, né, ali na liderança, como eles lideram, né? Na Apple eles têm muitos, eles têm, como é que fala, espaço para tentar, para errar, para trazer ideias, né? E, e desde o Uhum. começo, você lê a história aí do Steve Jobs. Ma- E aí, a diferença aí de uma empresa e outra, que eu acho que é, é importante quando a gente tem um negócio pensar, né? Que tipo de negócio que eu tenho? com O que que eu certeza. é, Né? E o que a gente tem visto hoje em dia, né? Essas coisas vão mudando aos pouquinhos, né? Então a gente tem de tudo um pouco nesse momento, porque não virou a página totalmente, né? Mas o que a gente tem visto é empresas, né? Empresários se preocupando mais com esse tipo de coisa que você está falando, né? A história do além do lucro, né? Vamos ter lucro, mas o que mais, né? é, Pensar no impacto na sociedade, né? é, Impacto no planeta, né? Então, como eu contribuo para o mundo, né? Ser um lugar melhor, né? E não pior por causa da minha existência, né? Então, se é, preocupar com os funcionários, com os clientes, né? Com a sociedade, com o planeta, né? Então, tem empresários que têm essa visão hoje em dia, né? E isso faz toda a diferença. Especialmente, né, a gente percebe da nova geração, é nessas empresas que eles querem trabalhar.
É. É com essas empresas que eles se identificam, né. Então olha a força, né, da geração que entendeu, né, que propósito é uma coisa importante, né, que o trabalho pode ser uma uma alternativa, né, forte da gente viver nosso propósito, né. É Uhum. muito legal isso, né. A gente tem visto aqui também, né, não de forma acelerada, mas essa consciência, né, da alta liderança tem mudado. Uhum. É, isso é muito bom, né, porque são empresas que geralmente essas empresas que têm, esse estilo de cultura, são as empresas que vão ficar, né. Exato. Elas que estão sempre e outra lição aqui que eu sempre falo: "Gente, você nunca entra em guerra de preços com o seu concorrente, porque os 2 vão perder", né. Então, às vezes, você está tão preocupado no lucro, em como ganhar o mercado, e você esquece do seu propósito, e daí você entra, né, às vezes, numa guerra de preços, disso, daquilo, e some do mercado, né. É isso É, aí. então, assim, é muito interessante você ver a história das empresas. Eu acho que é por isso que eu amo estudo de casos, né? Porque você começa a entender o que que é o quê, quem fica, quem Uhum. foi, quem ainda está, né? E é muito interessante isso. É bom Ai. aí para o pessoal empreendedor que estiver ouvindo a gente. Opa, histórias da vida real, né, beleza. É, exatamente. E a gente está caminhando para o nosso final aqui. Então, antes, né, pedir para você dar a sua, último recado, última dica, e também contar para o pessoal como eles te acham, se eles quiserem continuar esse papo com você, né. Claro, não, é um prazer. O meu Instagram é Milena Rubel, Rubel, Milena Rubel, bem fácil de achar. Ah, eu sempre estou por ali, né, podem me contactar, fiquem à vontade. Eu acho que a mensagem, ainda mais a gente falando de cultura positiva, né, de diversidade, de ideias e tudo, eu acho que, o recado, né, para os empresários, donos de empresa, né, que seguem vocês, que estão aí com vocês, é você realmente, como líder, como gestor, pensar, né, numa liderança mais próxima. O pessoal fala humanizada, mas eu acho que não é só humanizada, é você estar ali com a sua equipe, é você fazer a diferença, é você cuidar das pessoas que trabalham para você, porque elas são as que trazem o resultado, né. O líder, ele só administra as pessoas, recruta, ele, né, desenvolve as pessoas, vê ali os talentos, usa, né, de forma estratégica as pessoas com os talentos dela, mas é estar ali junto, é realmente proporcionar um ambiente saudável de trabalho. Hoje em dia existem muitos, né, líderes que são tóxicos, culturas que são completamente abusivas e É. opressivas, e eu nem acreditava que isso existia tão assim até, eu tenho uma pessoa que eu conheço que pegou uma posição até bem alta na empresa e ele me conta o que acontece, eu fico chocada, falo: "Como que isso pode acontecer ainda no mundo de hoje?". E acontece. Então, assim, os líderes, né, o pessoal que está nos ouvindo, realmente repensar, né, sobre o estilo de liderança. Inclusive, se você ler a biografia do Steve Jobs, vocês entendem muito o que que é um líder tóxico. Ele tinha uma visão, ideia maravilhosa, mas ele com a equipe dele, tudo, ele era, acho que meio que um parafuso a menos, na minha opinião. Mas, né, não é assim que a gente administra as pessoas que lidera, Tem né? Então, formas melhores de fazer, né, Milena. sim, sim. E eu estou aí no LinkedIn também, né, Milena Rubel, é só achar aí a Milena Rubel, a diretora da Vestra, que está na faculdade da Universidade de Harvard, que essa aí sou eu. Acho que não existe outra não, mas pode me seguir, me contactar aí que eu estou à disposição. Muito bom. Maravilha, Milena, muito obrigada pelo papo, viu? É uma honra de verdade. Adorei a nossa conversa, né? Quero te agradecer de novo. E De nada. agradecer também quem está ouvindo a gente aqui, né? E ajuda a gente a espalhar essas ideias, né? Compartilha esse vídeo e todos os outros da nossa série, compartilha com os amigos, com o chefe, né? Vamos ver se a gente muda
e a gente constrói ambientes mais saudáveis, felizes e prósperos, né. Uhum. E siga a gente nas nossas redes sociais também, da Líder Academy. E a gente tem uma novidade, faremos um encontro presencial dia 20 de abril, aqui em São Paulo, na fábrica de Dengo, né, faremos um encontro para lideranças, né, pessoas que trabalham em organizações, que querem expandir a consciência, trabalhar de forma mais humanizada. É o nosso Vem Junto, número um. E a temática que a gente escolheu para esse primeiro encontro é Navegando na Incerteza. Então a gente vai discutir, maneiras, né, da gente lidar com desafios, tá. Imperdível. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link para vocês conhecerem esse, evento e se inscreverem, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo e a gente se vê em breve. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, e a gente vai se falando aí. Até mais, beijos. Beijos, tchau.